Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar sequência à nossa última aula, que nós falamos a respeito do renascimento comercial urbano, e a gente vai falar um pouco a respeito da crise que ocorreu no século XIV na Europa, tá? Então, continuamos a falar da Baixa Idade Média. Vamos lá então. Bom, a gente então vai falar um pouquinho a respeito, uma continuação da nossa última aula, porém falando um pouco do que ocorreu durante o século XIV, tá? Um pouco na contramão do que a gente tinha visto acerca do aumento populacional que houve na Europa. A gente tinha falado no início da aula anterior, né, sobre o aumento populacional devido à grande produção, né, que houve devido às inovações tecnológicas, né, século XI, século XII, e aqui o que a gente vai ver entre esses anos, né, do século XIV, é justamente o contrário. Então a gente fala que o século XIV é marcado por três eventos, né? A fome, a guerra e a peste. Então o que a gente observa é que há um cenário de más colheitas devido ao clima, né? A instabilidade do clima que vai acabar resultando nessas más colheitas e vai provocar safras perdidas que vão acabar dando uma estabilidade no preço dos alimentos e provoca uma grande fome na Europa. Tá? Somado a isso, né, a Europa também passa, vocês viram que eu falei aí da peste, né? Ela passa por uma pandemia, né? Eu não sei se muitos de vocês, devido ao atual momento que a gente está passando, já ouviram falar a respeito da peste negra, né? Mas a doença, né, que acomete a Europa nesse período e que acaba matando um terço da população. E devido à falta de higiene, de saneamento básico, que não existia nessa época na Europa, acaba afetando toda a população. Então, a epidemia ela se instala, né, na Europa, né? Ela acaba sendo trazida pelos navios genoveses, né? Ela era transmitida pelas pulgas que estavam nos ratos, e essas pulgas picavam as pessoas, né? E as pessoas eram infectadas por uma doença bacteriana e ela era transmitida às outras pessoas, né? Acabava formando bulbos, né, que eram caroços muito escuros, né, na pele, mas não só isso, uma febre muito alta, né, atingia pulmões e etc. Então, era uma doença que matava muito rapidamente também, né, e por conta disso, a pessoa, ela sofria, né, por conta de não ter medicamento, né, e também por conta do preconceito, justamente por causa da mentalidade religiosa da época, né. Então, por conta de as pessoas elas verem esses caroços, né, essas caroços, esses bulbos pretos, né, eles achavam realmente que o outro estava sendo castigado por Deus, né? Então, assim, era muito fácil apontar para o outro, né, que ele estava com a doença, porque isso era visível, né? Eles não tinham consciência de que era pulga que estava no rato, que picava a pessoa, eles não tinham essa consciência, não sabiam disso até então, né? Então, a mentalidade medieval totalmente religiosa, né, era muito forte, né, e o preconceito, como eu estou dizendo para vocês também, tá? Eu coloquei para vocês outra doença que era a lepra, que era muito comum desde a antiguidade, né, não era só
a peste negra, mas a lepra também era uma doença que segregava as pessoas, né, porque ela também era visível, né, ela acabava deformando muito a pele da pessoa, né, porque acabava ficando feio, né, cartilagem, principalmente, onde ela cometia uma doença de pele, né, a gente hoje, né, chama de hanseníase, né, naquela época a lepra, e acabava deixando essas pessoas segregadas, deixando de lado, né, para que não tivesse contato com elas. Então tudo isso a partir dessa mentalidade medieval que eu estou dizendo para vocês, que era fortemente religioso, né? Então aqui eu coloquei para vocês, né, que a epidemia ela se apresentou de várias maneiras, né? Nos primeiros meses a pessoa apresentava febre, expectoração e depois os doentes acabavam morrendo em 3 dias, e esse tempo aí se manifestava-se, né, de uma forma muito rápida. O que a gente tem relato era de que corpos vão ser empilhados nas ruas, né, e as pessoas não aguentavam o mau cheiro, né, desses corpos porque vão morrer muito rapidamente, né? Então até mesmo o contato com os cadáveres em decomposição era muito perigoso, né? Então, como vocês podem ver, era um tanto de falta de conhecimento mesmo, né? Mas também por conta do avanço da doença, né? Que foi muito rápido. Tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, os eventos, né, da crise que se instaurou no século XIV, tá? Então, a peste, a fome, a guerra, tá? E as revoltas que a gente também vai mencionar mais à frente. Aqui, como a peste ela vai se estender por toda a Europa, tá? Mas principalmente a Europa Central também muito afetada. Aqui algumas imagens, né? Essa imagem que vocês veem no centro é a máscara do lado esquerdo, é a máscara que os médicos usavam, né? O médico ele tinha que se proteger todo, né? E a máscara era justamente para proteção, né? E esse bico, né? Ele continha ervas e tudo mais para que o médico ele não inalasse, né? O mau cheiro que saía, o odor que saía das feridas do corpo do doente. Né? E aqui um mapa mostrando algumas revoltas e guerra do século XIV. Então, para vocês terem um pouquinho de noção, né, muitas revoltas urbanas e rurais elas vão acontecer, tá? O evento maior que a gente vai ter é a Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra, tá? Nesse evento da Guerra de 100 Anos, tá? Que é um evento longo, né? Como vocês veem, o próprio nome, né, diz. A Guerra de 100 Anos ela vai ter aí dois motivos, né, aparente, que é tanto a sucessão ao trono, tá, por conta da descendência ao trono, tá, quanto também a, a, a disputa pela região de Flandres, tá, que é aquela região que eu falei para vocês na aula passada da Bélgica, tá, então haviam esses dois motivos. Uma das figuras, né, famosas na história aí da Guerra dos 100 Anos é a Joana d'Arc, que ficou conhecida por ter sido entregue, né, foi entregue e ela lutou ao lado dos franceses, ela era francesa, né, mas foi entregue aos ingleses, tendo sido morta aí, né, por conta de dizer que tinha visões e tudo mais, né, foi morta na fogueira acusada de bruxaria. Tem algumas imagens que eu coloquei para vocês nos slides à frente, para vocês verem. Aqui a Joana d'Arc à esquerda com a armadura, né?
como soldado, ela ao centro sendo representada queimada na fogueira, e à direita uma escultura dela, uma estátua dela enquanto santa canonizada em uma igreja da França, né? Então a igreja que lá atrás pela Inquisição e etc acabou queimando ela, depois a canonizou. Essas revoltas populares que vão acontecer, tanto essas revoltas urbanas quanto rurais, elas acontecem tudo nesse contexto, pessoal. Então, devido a desemprego, tá, a crescente pobreza, tá, de muitos camponeses, então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ok? Então, só para vocês verem um pouquinho aí do cenário de crise no finzinho do século XIV que se instaura, tá? E a gente termina aqui então essa aula.